quando eu subi nesse altar, e quando eu peguei esse microfone, Deus descortinou, Ele me deu a revelação do que Ele queria que eu ministrasse. Então, eu já entendendo e sendo obediente, assim o farei, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 6. Aleluia. Isaías capítulo 6, versículo 2. Isaías 6, versículo 2. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito assim: acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Vou falar novamente. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Amém? Agora abre em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia. Versículo 1 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote midiano, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés. Repita comigo: tire os sapatos dos teus pés. Amém. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto. Diga: encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Agora o versículo 9 diz assim: e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito.
Repita assim: para que liberte o meu povo. Diga assim: você vai ser o libertador do meu povo, Moisés. Amém. Somente até aqui. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sinto a tua presença dentro desta igreja cada vez que eu piso os meus pés aqui. E mais do que isso, quando eu falo a tua palavra, quando ela sai dos meus lábios, eu sinto que ela sai com poder, eu sinto que ela sai com unção. E é por isso que eu quero que esta palavra hoje ela entre nas nossas vidas, que ela repouse nas nossas almas, no nosso entendimento, e que de lá ela não saia mais, porque ela vai produzir frutos para o motivo qual ela está sendo enviada pelo teu Espírito Santo nesta noite. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Queridos, eu quero que você esteja atento a essa palavra, porque essa palavra é espiritual. Quando eu coloquei a minha, muito obrigado, meu pastor. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a cabeça da serva do Senhor, a irmã Roseni, que ela estava aqui ajoelhada, na hora Deus descortinou essa palavra. É uma palavra viva, ela é uma palavra rema. E eu preciso dos teus minutos para que você entenda o que Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite. Hoje é o nosso domingo live do horário da noite, da tarde já foi uma grande bênção. E agora à noite Deus tem uma medida para você que está aqui, uma porção para você que veio aqui. E volto a dizer que essa porção ela é rema, ela é viva. Então eu peço os teus minutos, eu peço com carinho que você tenha a atenção redobrada, porque essa palavra ela precisa entrar e fazer morada aí dentro de você. Porque quando a palavra ela entra e ela repousa, ela tem o poder de mudar completamente o cenário das nossas vidas, e ela pode transformar o cenário que nós estamos vivendo num cenário favorável a minha, ao meu e ao teu sucesso. Como eu disse, ele estava aqui do lado e a presença era muito grande. Quando eu coloquei as minhas mãos sobre a serva, Deus me deu a palavra que eu vou ministrar agora. E Deus me falava dos serafins, Ele me falava dos querubins, Ele me falava dos anjos, e aí Ele me traz Êxodo capítulo 3, Moisés também diante da sarça ardente, falando com a própria pessoa de Deus. Eu quero primeiro ir para Isaías capítulo 6, o trecho que foi lido, que os serafins estavam sobrevoando sobre o trono. Com duas asas eles cobriam os seus rostos, com duas asas eles cobriam os seus pés, com duas asas eles voavam. Enquanto Deus estava falando a respeito de serafins, querubins e anjos, que são coisas totalmente distintas, e um dia eu venho falar sobre isso aqui, Deus me trouxe as características dos serafins que estão sobre o trono, que sobrevoam o trono de Deus. E na mesma medida e na mesma porção desses seres que ardem em fogo, porque a palavra serafim significa isso, da mesma maneira, quando Moisés vai ter um encontro com Deus na sarça ardente, com o eu sou,
ele também ali vai ter que experimentar aquilo que os serafins já têm como obrigação nas suas vidas, nas suas existências, o chamado que está sobre eles. E da mesma maneira, Deus requer e quer isso de mim e de você, porque nós somos escolhidos. Deus escondeu, como está escrito em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, Deus, ele escondeu, ele guardou a eternidade no coração do homem. Então nós somos criados para herdar a salvação, como está escrito em Hebreus capítulo 1, no versículo 14. Então nós somos criados para herdar o reino dos céus. A eternidade está escondida dentro de nós. Mas para herdar o céu, eu preciso me credenciar para isso. Eu preciso aqui nesta terra combater o bom combate, terminar a carreira, guardar a minha fé. Eu preciso aqui nesta terra me santificar. Eu preciso aqui nesta terra gerar a coroa da vida eterna. Então o Senhor, Ele nos chama para um nível de santidade, para um nível de temor, para um nível de reverência, para um nível de ação, um nível de atitude tão intenso, e nós muitas vezes não entendemos isso, nós não percebemos isso, e nós a cada dia estamos sendo provados, porque o Senhor quer nos aprovar, e a cada dia nós estamos combatendo o bom combate, e a cada dia temos que vencer obstáculos e adversidades, e cada uma dessas vitórias nos credenciam para a eternidade e a salvação. Então aqui eu vejo muito claro uma mensagem para as nossas vidas hoje, para poder chacoalhar a tua estrutura, para poder te trazer um incômodo na alma, uma palavra para confrontar a minha vida e a tua vida, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade significa se separar para Deus. A palavra santidade, a palavra consagrar, elas têm o mesmo núcleo, é o que é separar para Deus. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Só que a cada dia nessa terra, nós precisamos matar o nosso eu, nós precisamos matar a nossa carne, nós precisamos nos santificar, nos consagrar, nós precisamos ter vida no altar, vida na presença de Deus, porque é isso que vai nos habilitar a herdar o reino dos céus, é isso que vai manter o meu nome e o teu nome no livro da vida, é isso que vai nos treinar, porque aqui nessa terra nós vamos treinar para herdar o reino do céu. Se você não estiver preparado aqui para ir para lá, você não vai. E ainda que a graça e a misericórdia do Senhor te alcançou. Isaías 6 mostra um cenário da sala do trono do Senhor. Isaías é arrebatado em espírito para a sala do trono. Lá diz a palavra que ele vê o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Eu fico imaginando a cena, e eu não quero, porque a minha intenção é ser sucinto e rápido,
Mas eu quero que você entenda, eu não quero me apegar aos detalhes, mas eu quero que você entenda que Isaías está diante do trono de Deus, e algo chama a atenção dele. Sim, Deus sentado no seu alto e sublime trono. O séquito do Senhor enchia o templo, a presença era notória, mas ele leva a atenção dele para seres que estavam sobrevoando sobre o trono, os serafins. A palavra serafins, ela vai aparecer 2 vezes na Bíblia inteira, justamente nessa passagem de Isaías capítulo 6, ela não aparece mais de Gênesis a Apocalipse. Então algo precisa ficar para a minha vida e para a tua vida nessa passagem. Isaías agora ele está olhando, ele percebe que esses seres possuíam 6 asas. Eu quero que você entenda aqui na sala do trono, onde está o trono de Deus. A Bíblia vai descrever ao longo dela anjos naquele cenário. A Bíblia vai descrever os 24 anciões. A Bíblia vai descrever os querubins, muitos seres, e nessa passagem os serafins. E nesse momento que Isaías está diante do trono, chama a atenção dele aqueles seres que possuíam 6 asas e ardiam em fogo. Com 2 asas, Isaías vai dizer que eles cobriam o rosto. Com 2 asas eles voavam e com 2 eles cobriam os pés. Cada ser vivente, cada ser celestial tem a sua função no céu. Os anjos, ele tem a sua função. Os querubins têm a sua função e a sua forma de existir, a sua chamada. Os serafins também têm a sua função. Nós temos a nossa função aqui nesta terra. Tudo está ligado e vinculado à adoração, à santidade, à adoração a Deus. Tudo se relaciona. Mas eu volto a dizer, Isaías ele ficou com a sua atenção completamente voltada para aqueles seres viventes. 2 asas cobriam o rosto, 2 voavam, 2 cobriam os pés. Eu quero que você entenda que se houvesse dimensão, algo físico nas regiões celestiais, ficaria mais fácil de explicar, mas eu vou tentar fazer você entender com poucas palavras. O trono de Deus, se tem algum lugar no universo mais perto para se estar da pessoa de Deus, é próximo do trono dele, porque é onde ele está. Você tem querubins que assistem ao redor, diante do trono. Você tem anjos que adoram na sala do trono. E você tem agora serafins que estão sobrevoando o trono. Então diga assim, no lugar mais próximo de Deus. Não, diga com mais autoridade, diga assim: quanto mais próximo do trono de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais santidade. E vice-versa. Aí entra um paradoxo, porque quanto mais próximo de Deus nós vamos estar, mais santificado nós temos que estar e se santificar. E para se santificar nós precisamos estar o quê? Mais próximos de Deus. É um ciclo que não tem começo e não tem fim. Os serafins estão sobre o trono. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2
duas asas voam, com duas eles cobrem os pés. E eles declaram a santidade de Deus. Moisés agora em Êxodo capítulo 3, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro. Ele vai para as bandas do Horebe, do monte Horebe, e lá ele, apacentando as ovelhas, ele se depara com uma sarça, com um arbusto pegando fogo. Deus se apresenta naquela sarça e começa a falar com Moisés. Quando ele vira o rosto, ele vê o arbusto pegando fogo, aquilo impacta a alma dele. Ele decide então ir até aquela sarça. Quando ele se volta e ele começa a caminhar e se aproximar da presença e daquele lugar sagrado que Deus estava, diz a palavra que Deus brada, que Deus dá um brado, uma palavra de força, uma palavra com autoridade, e diz: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Os serafins do céu cobrem os seus pés, e eles estão sobre o trono de Deus. Moisés agora quer se aproximar da gloriosa presença de Deus, mas quando ele começa a caminhar, Deus fala: para e tira a sandália dos teus pés antes de você continuar. Quando nós falamos dos pés sendo cobertos e das sandálias sendo tiradas, o Espírito Santo fala para mim a respeito da reverência que os serafins, que nós, que Moisés, temos que ter com a presença, com o próprio Deus, com a figura, com a pessoa de Deus. Deus nos chama a cada dia para uma profundidade. Deus nos chama a cada dia para mergulhar com mais intensidade, com mais força, nas coisas que são do alto, nas coisas que são inerentes ao reino de Deus, no Evangelho, na presença, nas coisas de Deus. E nós muitas vezes, com o dia a dia, com tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia, nós acabamos esquecendo de cobrir os nossos pés como os serafins fazem. Nós esquecemos de tirar a sandália dos nossos pés para poder tratar e fazer as coisas que são do alto, as coisas que são do céu. Nós esquecemos de levar essa reverência ao que é sagrado para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, para os lugares que nós vamos, que frequentamos, os lugares em que nós andamos, os lugares por onde nós passamos. Nós esquecemos de levar essa reverência. E Deus me trouxe aqui hoje em específico para isso, para dizer para mim, para você e para quem vai ouvir isso na internet: nós precisamos ter mais reverência com as coisas que são sagradas, com as coisas que são do alto. Eu digo sempre, quando você vem para a igreja, não vem achando que você está vindo para um lugar natural, para um lugar normal. Você está vindo para um lugar que é sobrenatural. Você, como servo do Senhor, você foi chamado para ser sobrenatural. Você foi chamado para ser um homem espiritual. A Bíblia descreve o homem carnal, o homem natural e o homem espiritual. Aquele que é sobrenatural, aquele que entende as coisas que são do alto, aquele que entende as coisas que são do Espírito. É por isso que é inaceitável que eu e você, que mexemos com as coisas que são do alto,
as coisas que são celestiais, que são do Espírito, que nós tenhamos uma vida que não seja pautada na santificação e não tenhamos reverência com as coisas que são sagradas. Diga-se 6 asas, 2 cobriam os pés, reverência. Diga assim: tira a sandália dos pés, reverência. Porque para estar perto de Deus, diga com autoridade, porque para estar próximo de Deus, para mergulhar nas coisas que são do alto, repita, precisa de mais reverência. Irmãos, eu não preparei essa palavra, eu estou pregando aqui uma palavra rema que Deus me deu quando eu coloquei a mão sobre a cabeça da serva do Senhor. Aqui não está. Deus descortinou essa palavra. E aí Isaías está olhando os serafins com 2 asas cobriam os pés, mas com 2 asas eles cobriam o rosto. A palavra vai dizer aqui em Êxodo, no capítulo 3, vai falar no versículo 6, se quiser pode colocar aí. Disse mais, Deus está falando com Deus, o próprio Deus está falando com Moisés. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E quando Deus falava com Moisés, nesse mesmo versículo diz: e Moisés encobriu o seu rosto, porque ele temeu a Deus. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava glória quando eu ouvisse uma palavra como essa. Você pode liberar glória à vontade, amém? Aleluia. Deus está falando agora com Moisés da sarça ardente. Moisés foi obrigado a ter reverência se quisesse se aproximar, porque Deus só ia falar, Deus só ia dar as diretrizes, Deus só ia confirmar a instrução quando ele estivesse próximo. Mas para se aproximar, reverência. Tira a sandália dos teus pés. Sabe por que nós vivemos no raso? Deus quer nos aprofundar, Deus quer dar grandes coisas, mas nós não temos reverência com as coisas de Deus. As coisas que são do alto, eu estou insistindo na reverência, porque Deus está mandando eu insistir. Nós tratamos muitas vezes as coisas de Deus de maneira desleixada, e eu não estou falando da igreja apenas, eu estou falando na tua vida com Deus, na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, no meio da tua parentela. Nós tratamos as coisas de Deus de maneira relaxada, sem reverência nenhuma. E agora Deus está nos dizendo que Moisés, para se aproximar, precisa de reverência. Se não tiver reverência, não tem profundidade. Se não tem profundidade, não tem tete a tete com Deus. Não tem proximidade, Deus ele não vai te dar a instrução ou cumprir aquilo que ele precisa cumprir, porque você está deixando a desejar. Mas Moisés conseguiu romper e entrou. Quando ele entra, quando ele se aproxima, a Bíblia vai dizer que Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, tamanha era a glória que ele faz o que os serafins estão fazendo sobre o trono. Ele cobre o seu rosto. E a Bíblia diz que ele fez isso porque ele teve temor. Agora Deus está falando para mim e para você: eu quero mais temor.
Eu quero mais temor. Só dois entendeu? Eu vou falar de novo. Eu quero mais temor, aleluia. Eu quero mais temor, aleluia. Os serafins estão sobrevoando, mas não ousam descobrir os seus rostos, porque têm temor do que pode acontecer se eles tirarem as suas mãos do rosto. Moisés, quando ouviu a voz, estremeceram as estruturas de Moisés por dentro. Ele tremeu e ele teve temor, e ele cobre o rosto, ele não quis nem olhar. Deus está dizendo: qual foi a última vez que veio sentimento forte no teu coração de temor com as coisas de Deus, com o altar, com a palavra, com o evangelho, com os teus negócios físicos, pessoais? Quando você foi fazer alguma coisa, ou quando você foi atuar de alguma forma, quando você foi tratar de alguma coisa com a tua família, com os teus parentes, com os teus amigos, e você não teve temor, porque você é o escolhido, você é servo do Senhor. E para muitos falta o temor, falta a reverência. Davi, o rei Davi, decide buscar a Arca da Aliança e trazer para a sua cidade, para a cidade de Davi. Com boa intenção, ele constrói um fantástico carro de boi, tudo novo, animais fortes, sadios, e ele vai buscar a Arca da Aliança que outrora o rei Saul deixou se perder. No caminho para trazer a arca, diz a palavra que os bois eles vão tropeçar. E quando eles tropeçam, a Arca da Aliança, que significa a presença de Deus, é o símbolo maior da presença de Deus aqui nesta terra, no tempo qual ela existiu e esteve aqui. A Bíblia vai dizer que os bois tropeçam e a Arca da Aliança, que era sagrada, ela vai cair, e um homem chamado Uzá, para não deixar a arca cair, ele vai lá e pega a arca. Quando ela está caindo, a arca vai cair, ele pegou a arca. Na mesma hora Deus enviou um raio e fulminou ele, matou ele na hora. Diga: de boa intenção o inferno está cheio. Saul perdeu o reinado por causa da boa intenção. Tinha que esperar o profeta Samuel chegar para sacrificar. O profeta se atrasou. Quem está errado? O profeta se atrasou. O que Saul fez? Percebeu que estava havendo uma dispersação dos soldados. Ele foi lá e ele sacrificou. Quando o profeta chegou, hoje Deus confirmaria o reinado sobre ti. Mas por causa da tua atitude, Deus já tem selecionado, Deus já escolheu um homem segundo o coração dele. Ali está o reinado. Diga: de boa intenção o inferno está cheio. Toma cuidado. Reverência e temor. Uzá morreu e foi fulminado porque faltou reverência na comitiva inteira e faltou temor. Deus hoje está nos admoestando. Deus hoje está chamando a minha atenção e a tua. Eu quero mais reverência, eu quero mais temor.
boca, com a tua postura, com a tua vida dentro da tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, na empresa que Deus colocou na tua mão, na igreja, no evangelho, no serviço do reino, na obra, no evangelho. Eu quero mais santidade, reverência e mais temor. Isso é palavra rema. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Isaías está diante do trono, serafins voando, duas asas. Ele achou interessante que duas asas cobriam os pés, reverência. Duas asas cobriam o rosto, temor. E com duas asas eles voavam. Diga: santidade, reverência, temor e atitude. E agora aqui eu quero que você preste atenção, porque é revelação, é palavra revelada. Deus está dizendo aqui: eu vou confirmar as tuas ações nesta terra. Eu vou bater um martelo em teu favor. Eu vou assinar os papéis daquilo que tem vindo na sua mão. Eu vou te dar tudo isso. Eu vou confirmar as tuas ações, as tuas atitudes. Mas você vai ser habilitado para viver esse sobrenatural, tendo mais temor e tendo mais reverência com as minhas coisas. Isso é Deus que está falando. Eu vou bater o martelo. Se estiver alinhado temor e reverência, santidade. Porque seja qual for a vitória que Deus vai te dar, as pessoas vão olhar para você e elas vão ver resultados. Elas vão olhar para você e elas vão ver frutos. Elas vão olhar para você e vão ver que coisas grandes Deus está fazendo na tua vida. Mas não dá para Deus mostrar você como um farol para essas pessoas se você não estiver alinhado no temor, na santidade e na reverência. Porque senão todo mundo vai querer viver os milagres e o sobrenatural tendo uma vida torta, uma vida sem reverência, sem temor e sem santidade. Para você viver o sobrenatural e ter, aleluia, diante dos homens, aleluia, o crivo, a aceitação, e você conseguir evangelizar esses homens que não conhecem a Deus, receberem, quererem o mesmo Deus que você serve, você precisa estar extremamente alinhado com Deus. Isso aqui é muito forte. Voar significa ação. Não dava para cobrir o rosto, cobrir os pés e ficar jogado. Para ter a postura certa de reverência e de temor, tinha que voar bonitinho, ação. Moisés agora está ali. Deus fala assim: você vai. Eu tenho visto, eu tenho ouvido o que está acontecendo com o meu povo. Você vai. Eu estou te enviando agora. Reverência levou ele para um ciclo mais profundo. Temor credenciou. Agora, Deus, eu estou te enviando. Mas não é qualquer um que vai, não. É você que vai. E você vai, aleluia, como um embaixador, dizendo que o grande eu sou te enviou. É o Deus do teu pai, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus de José, que está te enviando. E você vai dizer: o eu sou te enviou. E você vai libertar aquele povo.
Olha que desafio. Para vencer nós, eu estou falando para nós que somos servos do Senhor, para vencer desafios, santidade. Como nós intensificamos a santidade? Com reverência, com temor. E as nossas atitudes, as nossas ações, elas estarão imbuídas de um peso de glória. Elas estarão, as nossas ações, as nossas palavras estarão imbuídas da unção, da presença, aleluia. Aí sabe o que acontece? Ninguém consegue te parar, as portas se escancaram, as coisas boas são atraídas, você chama a existência coisas grandes e firmes que ainda nem sabe. Andaraçu. E Moisés iria libertar o povo. Lá na frente, no meio do deserto, muitas coisas ruins iriam acontecer com Moisés. Moisés não consegue introduzir aquele povo na terra prometida. Contribui, mas nem ele mesmo entra. Deus levanta Josué para isso. Porque Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel. E a missão dele foi cumprida. Israel vai passar gerações e gerações. Adora a Deus um dia adora os deuses dos seus antepassados do Egito. O Egito não vai sair de Israel tão cedo, se você ler a Bíblia Sagrada. Moisés, ele não conseguiu gerar mentalidade sadia e pastorear a nação de Israel, porque ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Diga assim: eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Moisés nunca foi pastor de pessoas. Moisés nunca teve responsabilidade sobre pessoas e cuidou de pessoas. A Bíblia diz que ele apacentava as ovelhas do seu sogro, mas apacentar um animal que não fala, um animal que não reage, um animal que entra mudo e sai calado, não é treinamento para ninguém. Moisés estava escondido em Midian. Tinha contato com seu sogro Jetro, com a sua esposa e os seus filhos. Agora ele estava com 600 mil homens, mais de 1,5 milhão de pessoas nas mãos, para ser pastor, para ser mestre, para gerar mentalidade. Ele não conseguiu. Diga novamente: eu não consigo dar aquilo que um dia eu não recebi. Moisés, ele vai ser o libertador. E para libertar com temor, com reverência e com atitude, e a atitude imbuída da unção, por causa de tudo isso, Moisés fez o papel dele com maestria. Não houve, tirando Jesus, um profeta maior do que Moisés na Escritura Sagrada. Para a missão dele, a santidade, a reverência e o temor fez a diferença para que ele fosse bem sucedido. As tuas ações serão cheias da unção e da presença de Deus. Quando
você se posicionar com alto nível de temor, com alto nível de reverência, com alto nível de santificação. E aí quando você descer do monte, meu irmão, a tua face vai resplandecer e todos vão contemplar que Deus é na sua vida. Resumindo a palavra de hoje, eu e você devemos nos consertar. Eu e você devemos arrumar o que está torto na nossa vida. Eu e você devemos parar com maus hábitos. Eu e você devemos selecionar as nossas companhias, as nossas amizades. Eu e você temos que ter critério com quem entra no nosso barco. Porque o sucesso da missão depende disso. Aleluia. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Eu posso ouvir um aleluia aqui em nome de Jesus? Feche os teus olhos, curva a sua cabeça.